Bom dia, meu presidente. Melhor Tudo você virar o bem? celular aí pra você não cair. É, pronto. Deixa eu te falar, eu vou escrever aqui o tema da nossa live e aí você fixa o comentário aí, tudo bem? Beleza. Manda. Você é Tá aí? profissional nisso? Vai, fixa aí. Fixa aí. Peraí. Fixar comentário. Pronto. Perfeito. Até Muito que enfim, bem, meu né? presidente. Até que Você me deu enfim. a Bom honra de dia, fazer meu uma live. presidente. Eu tô tentando fazer uma live com o presidente do TED desde o primeiro dia da quarentena, gente. Ele não tem agenda para mim. Não sei se é porque ele não tem agenda para mim, ou se ele estava incomodado em fazer uma live comigo. Ó, o Davi Soares acabou de entrar aí, sem falar o motivo, mas eu acho que o Davi hoje está trabalhando muito aqui em Goiás, viu? Eu vou até colocar um terno, Né? eu acho. Pode preparar. Meu presidente, obrigado pelo convite dessa live que a gente está fazendo. Obrigado aí por a gente poder bater esse papo. Quero até lhe parabenizar pela coragem com que você enfrenta os temas da advocacia e os temas ético-disciplinares da advocacia. Estamos passando por um momento de muita polêmica, um momento de reflexão a respeito das regras, de interpretação, de exageros, de excessos, de medo de quem anda direito. E eu espero que a nossa live seja uma live esclarecedora, mas também muito reflexiva, presidente. Muito Uhum. reflexiva. É isso que eu gostaria que a gente tivesse na nossa live. E fora isso, eu acabei de perceber que eu estou precisando muito cortar o cabelo, né? Mas, no mais, presidente, vamos conversar. Vamos lá, eu acho bastante importante que essa nossa conversa. O título, né, da nossa live já foi, de certa forma, provocador, na medida em que a gente faz essa pergunta: se a boa advocacia precisa ou não ter limites éticos, deve ter ou não limites éticos. Um grande questionamento, Rafael, que eu costumo receber é assim: não, só se dá bem na advocacia quem não respeita esses limites éticos aí. E quando se estabelece essa fala, né, vamos dizer assim, quase sempre está ligado, na verdade, ou a captação de clientela ou a publicidade, né, irregular, mercantil especificamente. E a nossa intenção, você sabe muito bem disso, a nossa intenção é efetivamente a gente debater e discutir as várias situações que envolvem esse tema dos limites éticos da advocacia. E na minha opinião, Maravilha. só para finalizar o raciocínio e a gente debater, a minha opinião Desculpa. é que a gente nem deve, a gente não precisaria chegar a discutir os limites éticos se nós chegar na ponta de discutir os limites éticos, se nós entendermos muito bem éticos da boa advocacia. Perfeito, presidente. Quero deixar claro que quando a gente fala de limites éticos, nem passa pela nossa cabeça balizar e enfrentar questões como falta de transparência com o cliente, falta de repasses de direitos de cliente, mentir para cliente. Isso tudo é o que tem de mais abominável na nossa profissão. E eu penso que a OAB teria que ser cada vez mais severa com quem faz isso, com quem não tem transparência e honestidade econômica junto aos seus clientes. São pessoas que ajudam a diminuir a imagem e a moral da nossa advocacia, pessoas, desculpa o termo um pouco pesado, mas pessoas que incorrem em fraudes, quiçá crimes, e que fazem um desserviço para a advocacia. Então, não vejo como a gente tratar disso. Mas com relação às questões éticas, presidente,
eu gostaria de começar separando duas coisas, se você me permite. Uhum. Primeiro, hoje existe um debate muito grande acerca do conteúdo da informação na advocacia, em analisar os limites éticos desse conteúdo. Separado disso, existe um outro debate, Samuel, que é a questão ética e disciplinar relativa à presença em redes sociais, se assim eu posso dizer. E aí isso vai inserir em patrocínio de posts, isso vai inserir volume de mensagens, para quem que manda, para quem que não manda, WhatsApp, comunicações pelo WhatsApp, se eu posso mandar para a lista de transmissão, se eu não posso, só para clientes, quem não é cliente, quem é potencial cliente. Eu acho que esses são os temas que seriam muito bem-vindos a gente trabalhar e a gente refletir. E eu gostaria que a gente começasse por onde você quiser dentro dessa linha, te ouvir um pouquinho, concordar ou fazer contrapontos em seguida, para a gente realmente não ficar aqui enrolando quem está assistindo e indo aí fundo e direto ao ponto. Ok. Cara, então, a primeira coisa que eu acho que é importante que nós falemos, Rafael, é que toda essa discussão, ela não é fácil, inclusive para nós que fazemos parte, de alguma forma, do sistema OAB, ou exercemos alguma atribuição, alguma função específica na OAB. No Tribunal de Ética, muito mais ainda, né? É interessante que nós entendamos que nós temos um provimento 94, que é do ano 2000, que fala sobre normas, limites de atuação do advogado em relação à sua publicidade, mas no ano 2000, todo mundo sabe, né? Para ser bem objetivo, a gente sabe muito bem que era uma outra internet, inclusive, praticamente outra internet, era um outro mundo. E a OAB ela está discutindo o que seria um novo marco da publicidade da advocacia, especialmente em tempos de rede social. E essa discussão ela vai ter pontos e contrapontos interessantes. Para você ver, nem lá, nós criamos o Tribunal de Ética e Disciplina, criou uma comissão especial para discutir o tema e apresentar uma nota técnica. O nosso trabalho chegou quase que ao final e a gente receberia uma audiência pública, né, com o nosso corregedor nacional em dia 30 de março, que acabou suspenso em razão da pandemia, mas nem lá nós temos concordância, unanimidade nos mais variados temas. Eu, por exemplo, particularmente, a despeito, inclusive, do entendimento jurisprudencial que tem sido proferido, eu entendo que há a necessidade de uma maior liberação, inclusive com o impulsionamento de publicações, com a possibilidade de uma espécie de impulsionamento de publicação. Mas é um entendimento pessoal e eu deixo muito claro, esse não é o entendimento jurisprudencial mais aceito atualmente. Então, é uma discussão muito complexa que nós temos que levar em conta. Levar em conta, por exemplo, a evolução de toda a sociedade, que há 10 anos atrás, pelo menos, 15 anos atrás, ia até os prestadores de serviços, ia até o banco, ia até o restaurante, enfim, ia até o escritório de advocacia, e que agora não quer ir mais a nenhum prestador de serviço, praticamente. Então, essa evolução nós temos que levar em conta e ter como base nesse princípio de discussão, né? Já que você tocou no assunto do patrocínio, eu vou começar com uma provocação forte. Primeiro, você sabe que eu concordo com a reengenharia do Código de Ética da OAB. Advirto aos colegas sempre que eles têm que tomar cuidado, porque o posicionamento OAB ele é contrário, então aqui o que eu estou falando não é um posicionamento majoritário de ordem, talvez até o seja de algumas seccionais, mas não é Goiás e não é o posicionamento do Conselho Federal da OAB. Mas sobre patrocínio, eu quero deixar registrado aqui, presidente, talvez seja, você já conhece minha posição, mas talvez seja a primeira vez que eu deixo registrado em uma live, que até vai ficar gravada,
mas eu quero deixar registrado que eu penso sobre patrocínio de posts de Instagram, de Facebook, etc. Em primeiro lugar, eu interpreto que o patrocínio não é infração ético-disciplinar. Não é. Nenhum tipo de patrocínio é infração ético-disciplinar. E explico, presidente, explico. As regras restritivas de direito, elas devem ser expressas. Eu não posso fazer interpretação ampliativa de regra restritiva de direito. E nós não temos, na nossa legislação, uma regra específica de patrocínio de posts. Nós temos uma regra que não tem nada a ver com patrocínio de post e que utiliza-se analogicamente para essa compreensão do patrocínio, que é o alcance de uma sociedade de pessoas que não se dispuseram a assistir o seu conteúdo, como, por exemplo, a mala direta, como, por exemplo, o outdoor, né? Esse tipo de coisa. É o alcance de quem não autorizou expressamente ouvir seu conteúdo. Enquanto que a presença nas redes sociais, e até divulgação de conteúdo nas redes sociais, presume que nós temos nas redes sociais uma série de pessoas que se disponibilizam a ouvir o seu conteúdo. Eu sei que a interpretação da OAB é essa, fazendo essa analogia. Mas, tecnicamente falando, presidente, se cair um processo na minha relatoria no Conselho Federal, mesmo sabendo que eu seria provavelmente, muito provavelmente, vencido, dessa forma que eu relataria esse processo. Não existe regra restritiva. A OAB, ela teve a oportunidade de rever o seu Código de Ética e Disciplina de forma muito recente, como você sabe, onde já existiam patrocínios, e ela não quis incluir expressamente, porque quando a gente não faz é porque não quer, ela não quis incluir expressamente o post patrocinado. Se eu tivesse um código de antes da existência de patrocínio de posts, eu poderia até entender, presidente, que a norma foi derrotada e que a atualização dessa norma merece interpretação, quiçá, ampliativa, até que saia uma nova norma. Mas uma vez que a oportunidade existiu e isso não foi feito, eu entendo que regras restritivas de direitos não podem existir para penalizar a advocacia. Então, num primeiro momento, nenhum post patrocinado, pelo fato de ser patrocinado, e depois eu entro na outra parte da polêmica, ele deveria ser infração ético-disciplinar. Mas ressalvo aos colegas que, em que pese eu pense isso, este não é o entendimento da OAB, esse não é o entendimento consolidado nem da OAB, do Tribunal de Ética e Disciplina de Goiás, que tem uma interpretação bastante respeitada e que é majoritária. Eu estou minoritário nesse entendimento, extremamente minoritário, diga-se de passagem, quase sozinho, tá certo? Nem do Conselho Federal, mas é importante eu fazer esse registro. O problema é o conteúdo que vai ser patrocinado. Esse é o grande problema. É com isso que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria se preocupar. O conteúdo daquele post, obedecendo às nossas regras de não incentivo à litigância, obedecendo às nossas regras de não oferecer serviços ali nesse post patrocinado, de não convidar os clientes para conhecer o escritório. Não vejo problema nenhum um advogado ele ter um conteúdo aberto para qualquer pessoa, fazer o patrocínio, e as pessoas, em razão do interesse no seu conteúdo, virem conhecer a sua página e terem interesse em conhecer um pouco mais as ideias daquele advogado. Eu nunca patrocinei um post de conteúdo, nunca patrocinei um post de conteúdo, porque eu entendo, apesar de entender que pode, eu entendo que eu devo dar exemplo de normas éticas e disciplinares justamente por ser um membro da OAB, por ser um conselheiro federal, em que pese pensar diferente, o meu pensamento diferente é defendido dentro das trincheiras da OAB com uma reflexão sobre isso tudo. Externamente, cabe a mim e cabe a toda a advocacia respeitar a regra e entender que link patrocinado, por enquanto, pelo menos, é infração ética disciplinar, sim. E aí eu trago o segundo ponto de vista a respeito disso, presidente. Eu gostaria muito de lhe ouvir sobre essas duas questões também.
que é relacionado a o que, ainda que se pense, dentro do entendimento majoritário, que o patrocínio de post, ele é sim infração ético-disciplinar, ainda que se pense isso, é necessário analisar uma outra questão. O que é e o que não é efetivamente proibido no patrocínio? E aí a gente entra numa seara muito mais aberta e que não tem uma definição clara. Por exemplo, você, assim como eu, é professor de direito. Você ministra cursos, eu ministro cursos, né? Será que eu, no meu perfil pessoal, que eu sou advogado e que eu sou professor, eu tenho duas profissões, eu sou advogado e eu sou professor, por que eu não poderia patrocinar um curso que eu sou professor? É claro que eu tenho uma linha para ser analisada, que existem cursos que você realiza para efetivamente ministrar o curso e buscar ali os seus potenciais alunos. Tem cursos em que as pessoas querem simplesmente gerar autoridade naquele tema como advogado. Por exemplo, pensemos que eu crie agora um curso e libere um curso e patrocine. Aprenda a fazer a suspensão e a redução do contrato de trabalho com a MP 936. E divulgo esse link, coloco uma foto minha de braço cruzado, o advogado Rafael Lara Martins. Junto do meu curso, talvez haja aí uma divulgação de uma imagem do meu escritório e minha como advogada que vai atrair a atenção de clientes. Então aí nós temos, se a gente partir do pressuposto que o link é proibido, nós temos uma análise para pensar, efetivamente talvez não seja adequada, porque existe uma angariação de cliente, aí a gente começa a esbarrar na prospecção ilegal de clientela. Porém, por outro lado, se eu faço um curso, sustentação oral nos tribunais, fica absolutamente evidente que o público desse curso são advogados e não clientes. Por que eu não poderia patrocinar um link meu de curso de petição inicial, defesa, sustentação oral, audiências, em que o meu público-alvo é a advocacia e que não passa, em momento algum, o pensamento de que esse curso possa ser uma forma de prospecção de clientela. Eu realmente penso que a gente precisa avançar muito nesse tema, a gente precisa refletir muito. Todas as oportunidades que eu tenho no Conselho Federal, eu manifesto nesse sentido. O Conselho Federal está, de fato, ciente dessa necessidade de refletir sobre as suas normas éticas e disciplinares, tanto que o Ari, o nosso secretário-geral adjunto do Conselho Federal, o diretor secretário-geral adjunto, está à frente de um grande projeto de reavaliação do Código de Ética e Disciplina. Tá certo? Estou vendo aqui a mensagem do Paulo Sérgio. Ele fala que o TED, o Paulo que é juiz do TED, professor da ESA, fala que o TED, por sua sexta Câmara, respondeu consulta que entende que o advogado não deve julgar resultado de processo e ainda proibir que terceiros publiquem. Ah, não, aí é outro tema, a gente fala na sequência sobre isso que o Paulo Sérgio está falando. Tá ok? Então, vamos lá. Tem um equívoco do Paulo Sérgio aí, que ele falou que a sexta Câmara respondeu. Na verdade, não foi a sexta Câmara. Quem responde consulta do Tribunal de Ética é um órgão especial. Então, não é a sexta Câmara que... Nem o órgão especial que representa todas as câmaras é o TED, especificamente. Né? Mas vamos falar sobre patrocínio, depois a gente entra no assunto do Paulo Sérgio, do nosso querido amigo Paulo Sérgio. O ponto que eu queria abordar, Rafael, sobre o patrocínio especificamente, e eu faço essa defesa... essa defesa de argumentação, você bem disse aí, né? Uma coisa é o que nós... Efetivamente. Não quer dizer que esse seja um entendimento jurisprudencial dentro do sistema OAB. Mas o que eu levo à discussão é justamente o seguinte. Um grande argumento que se utilizam, razoável até, é que o impulsionamento ou patrocínio de posts poderia beneficiar apenas os grandes escritórios que
que, utilizando do poderio econômico, fariam isso de forma até quase que abusiva, vamos dizer assim, e teria uma visibilidade ainda maior. Agora, a questão é a seguinte, é importante a gente destacar que essa diferença entre grandes bancas e pequenas bancas, ela sempre existiu. A visibilidade das grandes bancas é real. Samuel, só enquanto você fala, eu quero fazer uma provocação. Nós temos aí mais de 50 pessoas assistindo. Eu fiz várias pesquisas a respeito disso no meu Instagram e fiz pesquisa também na ACAGE. Gente, existe um raciocínio dizendo que, na verdade, a impossibilidade de patrocínio atrapalha a jovem advocacia a poder mostrar seu valor, a poder mostrar seu trabalho. Então, só como pesquisa, quem está assistindo, vocês acham que liberar patrocínio de links favoreceria a jovem advocacia ou favoreceria as grandes bancas de advocacia? Por gentileza, responda aí enquanto Samuel continua o raciocínio dele aí. Só para a gente fazer uma pesquisa empírica de quem está assistindo. Então, aqui, o que acontece? Então, o argumento seria esse, que as grandes bancas, com maior poder econômico, conseguiriam impulsionar e dar mais visibilidade ao seu conteúdo, enfim. E, na verdade, primeiro, a gente tem que partir do princípio de que essa diferença ela sempre existe. Então, naquela época em que os escritórios de advocacia tinham como fazer publicidade, publicidade ostensiva, vamos dizer assim, ainda que legal, era a fachada do escritório de advocacia, porque a pessoa passava, o escritório ficava no centro, não existiam escritórios em edifícios, porque a pessoa tinha que ver a fachada do escritório, porque ela estava passando na rua, ali era a rede social real, né, vamos dizer assim. Quem tinha um grande escritório com uma grande fachada que investiu financeiramente naquilo, sairia na frente, por essa análise. Agora nós vivemos num período de rede social e, na minha opinião, eu ainda não fui convencido do contrário, salvo o entendimento diverso, a possibilidade de impulsionamento, ela permite, ela democratiza. Não estou falando que é em absoluto, mas ela democratiza a possibilidade de visibilidade na medida em que o advogado que está começando, que não tem contato, que não tem network ainda, que não tem rede de relacionamento especificamente, começa a divulgar um conteúdo interessante e impulsiona isso, ainda que com um valor menor, ainda que seja por um valor menor. É bom lembrar que a partir de R$10 você consegue fazer um patrocínio de um conteúdo. R$10. Até 1.000 e poucos reais, na verdade, inclusive. Então, não, a partir de 10. Só que o valor não é tão alto assim, né? Os limites não são tão altos, o que eu quero dizer. Então, dentro de uma diferença que sempre existiu, que não é de agora, mas dentro de uma diferença que sempre existiu, é uma forma muito mais democratiza para mim, na minha opinião, por tudo que eu tenho visto, torna mais democrática a possibilidade de visibilidade. Ora, quem são os convidados, Rafael, para ministrar palestras em eventos sobre determinados assuntos específicos, assuntos trabalhistas? Via de regra, os advogados que já são conhecidos, que já têm um certo conhecimento. E como é que eles eram conhecidos? Ou porque tem uma grande banca, ou porque já tem uma grande rede de relacionamentos. Hoje eu posso divulgar conteúdo e me tornar conhecido na rede social, e estando em início de carreira. E a gente tem grandes exemplos disso. Eu posso dar exemplos de alunos meus que saíram da faculdade aqui em Goiânia mesmo. Né? Gente que começa a produzir conteúdo sem nenhum caráter de exercício de advocacia, ou nem buscando isso, ainda na faculdade. A gente tem grandes exemplos, você conhece, eu também conheço pessoas que têm desenvolvido isso especificamente. Então, na minha opinião, dentro dessa discussão acadêmica, né, vamos dizer assim, que nos permite discutir tudo, todos os vieses e até, eu entendo que essa abertura ela é interessante, ela seria, sim, interessante, e mais do que isso, não violaria o princípio da mercantilização da advocacia, que é um segundo argumento que muita gente utiliza, mas que vai mercantilizar a advocacia. Instrumento de divulgação de informação não mercantiliza a advocacia. Então nós vamos ter que parar com tudo. Então, a advocacia não pode ser uma empresa,
uma sociedade limitada ou uma sociedade impessoal. Empresa não, desculpa. O pessoal do direito empresarial aí já me desculpa. Não pode ser uma sociedade simples, né? Vamos dizer assim, mas que tenha toda uma administração, uma gestão, um administrador, uma sociedade limitada, que também existe lá na sociedade empresária. Então, alguns pontos em comum, o fato de haver pontos em comum na prestação de serviço da advocacia não significa que ela seja uma atividade mercantil. E nós preservamos muito isso. A gente sabe muito bem a importância desse Perfeito. E nós preservamos isso e não há nenhuma intenção de violar esse princípio, né? Perfeito. E eu fiquei aqui no papel fazendo um pauzinho de um lado e um pauzinho de outro à medida que o pessoal dizia se favorecia as grandes bancas e a jovem advocacia. E tem também os dois, quando deu os dois eu fiz o pauzinho dos dois lados. Ganhou a jovem advocacia sendo favorecida, presidente, só para você ver. E aí eu vou puxar uma opinião de qualidade aqui, no sentido da Isabela, que é a secretária-geral da Comissão da Advocacia Jovem do Estado de Goiás, ou seja, ela é diretora da Comissão da Advocacia Jovem, e ela disse aqui, favorece a jovem advocacia, tá? Agora, dentro disso, a gente entra no próximo passo, que eu acho que ele é muito mais importante do que essa discussão que a gente está fazendo. E que deveria, sim, esse ser o grande e o verdadeiro papel da advocacia, da OAB, na minha opinião. O que pode e o que não pode ser divulgado? Como divulgar? Como fazer isso de uma forma ética, correta, inteligente, respeitando a dignidade da nossa profissão, sem excessos. Isso sim, eu acho que seria o grande favor da OAB. Porque o que acontece? Desobediência, a gente tem em todos os lugares, em todas as profissões. Tá certo? E quando desobediência houver, meu presidente, nós temos que processar e punir essa desobediência. Tá certo? Processar e punir, sermos rigorosos na análise. E vou até cortar na própria carne aqui. Eu diria que a gente deveria ser muito mais ágil do que é. Tá certo? Hoje, presidente, sendo muito honesto, eu converso com muitos colegas advogados e advogadas, muitos em jovem advocacia, início de carreira, e o que eu sinto é que eles falam, cara, eu vejo um monte de post patrocinado de advogado por aí, nunca acontece nada com ninguém, e aí eu que cumpro as regras e que quero seguir certinho, porque eu não quero ser um mau exemplo, nem ser visto de forma negativa pela minha instituição e pelos meus pares, fico prejudicado. Se tem esse tanto de gente aí que não tá nem aí, tá patrocinando, tá fazendo conteúdo altamente reprimível, e essas pessoas, a elas não acontecem nada. Primeiro que eu tenho que fazer uma ressalva, é claro que eu não posso dizer que não acontece nada, porque acontece sim, isso só não é divulgado, porque os processos éticos são segredos de justiça, tá certo? Então precisa explicar isso a todos. Acontece sim, mas reconheço, presidente, que acontece de forma tímida, tá? Acontece com punições que são absolutamente frágeis, em processos demorados, e que até que se tenha uma resposta à sociedade de advocacia, esse momento já passou. Então, assim, a gente está num paradoxo. Quem cumpre a regra, assiste quem não cumpre a regra se dando bem e fica deveras chateado. Deveras chateado. Então, isso é uma coisa que eu acho que se a gente começasse a bater de frente, assumir que as coisas podem ser feitas e começar a criar regras mais claras, de repente, é difícil isso, né? Seria melhor. Agora, é claro que eu não estou dizendo que isso resolveria. Nós sempre teremos gente fazendo dancinha, brota no fórum por desespero do seu ex, né? Esse tipo de coisa que vai estraçalhar qualquer limite ético, e a esses a gente combate. A gente sempre vai ter gente pagando um robô aplicativo para vir na cara nossa no Instagram falar: você tem problema com companhias aéreas, você atrasou seu voo, você já perdeu seu voo, indenizações de tantos mil reais.
que estraçalha a ética da advocacia, mesmo travestidos de empresas, que é um absurdo. Isso sempre vai acontecer. A gente teria força e foco para combater o que precisa. E não para ficar pegando lambari no riacho, presidente. E não para ficar pegando lambari no riacho. A gente tinha que atacar os grandes infratores em primeiro lugar para dar um exemplo para a sociedade. Porque enquanto a gente pega a varinha preocupado com lambari no riacho, preocupado o que o colega advogado inicia carreira lá do interior de não sei onde, e arrebentando esse colega com a preocupação de um código de ética, enquanto grandes empresas milionárias estão infringindo a ética profissional, a gente vai continuar sendo mal falado, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil nesse sentido. É verdade. E passa, só para complementar seu raciocínio e já expor o que eu penso, passa a ideia de que, ainda que seja infração e ainda que eu seja punido, compensa, o custo-benefício compensa. Quando você diz aí da demora, né, dos processos e das sanções bastante leves em razão do descumprimento, traz essa sensação aí de impunidade, vamos dizer assim, ou de que a punição, o custo-benefício compensaria, até porque as sanções são via de regra administrativas. Agora, o que eu tenho a falar sobre isso, aí como presidente do Tribunal de Ética mesmo, né, é que, primeiro, a gente tem trabalhado bastante, você sabe muito bem disso. Eu sei disso. Isso aí sou testemunha e confirmo. A gente tem trabalhado bastante, temos promovido algumas mudanças, essa gestão auxiliada, né, apoiada, calçada pela gestão da seccional. Nós temos promovido algumas mudanças pensando nisso, e eu posso te dizer, eu já tenho dito isso em alguns encontros com o pessoal das sucessões, eu posso te dizer aqui também para esse nosso público, que a gente tem conseguido reduzir o tempo médio dos processos éticos disciplinares consideravelmente, para que essa sensação mesmo de que, inclusive, nós estamos pescando o lambari no riacho, ela se dissipe da maior maneira e da melhor maneira possível. Agora, é importante que a gente dizer também que as punições que nós temos e os processos que nós temos uma legislação para isso. Então, nós não podemos aplicar uma punição maior ou menor do que o que a lei já prevê, por exemplo, para uma publicidade irregular, e nós também não podemos cercear o direito de defesa, de manifestação do advogado representado no processo, e esse processo, então, fatalmente terá um tempo. O que nós temos feito, aí eu posso especificamente de dizer e procurado fazer. Nós temos feito, Rafael, algumas notificações, algumas recomendações. Então, quando nós vemos algumas condutas, sobretudo essas, ainda mais graves, acontecendo, isso chega até nós, e é importante dizer isso precisa chegar até nós, porque às vezes tem gente que acha, Rafael, que eu e os demais juízes do TR, na verdade, fica ali na internet por conta procurando irregularidade. E se você fatalmente vai chegar para mim. E isso não é possível. Então, é importante que também que aquele colega... Você falou bem. Não adianta denunciar para o Rafael Lara. Né? Eu não tenho energia e tempo de pegar tudo que chega para mim e encaminhar para onde deve ser informado. Mas eu deixo aqui uma sugestão de trabalho, presidente, para refletir. Deixo aqui uma sugestão de trabalho. Crie um Instagram para receber denúncias. E nesse Instagram, poste dicas e recomendações, às vezes até exemplos, sem falar quem são os envolvidos, fazendo talvez sátiras, do que não pode, do que que não é adequado. Aceitem denúncias para o direct deste Instagram. E a partir disso, tomem providências na medida que puder. Uma vez por semana, vocês vão lá e façam lá a triagem para tomar providências. Por quê? O sistema de denúncia, presidente, data máxima vênia, ele é burocratizado. Uhum. Ele é burocratizado. O advogado tem que parar o que está fazendo e investir um tempo significativo do tempo dele para conseguir denunciar. Sendo que se eu conseguir simplesmente clicar lá e já encaminhar a denúncia para o Instagram, oficialmente
realmente criado para receber as denúncias, aí a gente teria mais sucesso. E repito, nada de ficar preocupando, não estou falando que tem que ignorar, mas nada de ficar preocupando com um lambari no riacho. Eu acho que receber um post inadequado de um colega, que não é um colega quanto mais, que não está com aquela coisa, errou num post, errou num patrocínio. Eu acho que uma conversa desse Instagram com um colega resolve o problema. Só isso. E aí, se ele persistir, tomar providência. Fica essa sugestão, presidente. Ótima sugestão, e eu ia chegar nesse ponto especificamente. E a gente, além dessas, na verdade, a gente tem chamado de notificação, porque é um nome técnico que a gente efetivamente utiliza, mas é quase que uma recomendação. E ela não acontece, não é só por um documento, não. A gente encaminhou por e-mail, dependendo da gravidade da conduta, mas a gente também encaminha pelas redes sociais. A gente tem feito isso e conversado. E muito em parceria, Rafael, com os presidentes, os diretores de subseções, que são os que mais nos questionam sobre a possibilidade ou não de algum tipo de conteúdo, algum post que tem sido feito. Então, isso resolve muito. É verdade isso que você disse. E a gente tem visto isso claramente, que tem resolvido bastante. Muito por falta de conhecimento mesmo, por dúvida, por estar acostumado. Eu, na minha vida comum, eu faço post de tudo que eu faço, onde eu vou, onde eu estou comendo, onde eu estou almoçando, estou trabalhando, vou fazer um post específico sobre isso. Há uma geração que nasceu sobre essa nova realidade e que, às vezes, faz isso por falta de conhecimento, alguma irregularidade, vamos dizer assim. Perfeito, presidente. Olha só, a Bruna e a Lorena até falaram aqui que tem fiscalização@abgo.org.br, mas Lorena e Bruna, que são nossas grandes colaboradoras, pessoas que são incríveis no auxílio, tanto à comissão de combate à prospecção ilegal de clientela, quanto ao Tribunal de Ética e Disciplina, que fazem um trabalho incrível, mas é isso que está ultrapassado. A necessidade de mandar um e-mail. Gente, e-mail já é passado. E-mail já é passado. A gente tem que ter um WhatsApp de denúncia. A gente tem que ter um perfil no Instagram de denúncia. A gente tem que ter um perfil no Facebook de denúncia. É isso. Só de precisar mandar um e-mail já parece, do ponto de vista de compliance. E quando a gente fala em compliance, presidente, uma das ferramentas mais importantes de um programa de compliance é o canal de denúncia. E no compliance, o que a gente fala? Quando o canal de denúncia é difícil, significa que o canal de denúncia não é eficaz. Por quê? Porque é como se a gente não quisesse receber denúncias. E quando a gente não cria algo totalmente facilitado, fica parecendo que a gente não quer receber denúncia. O que eu estou defendendo nem tudo precisa formalizar uma notificação. Se a gente cria um Instagram com procedimento padrão, igual eu falei, a simples mensagem inbox entre os dois Instagrams orientando já resolve aquele problema do lambari, do riacho, entendeu? Daquele pequeno erro isolado por desconhecimento, não está nem pensando que aquilo poderia ser algo errado, certo? Eu acho que é bem por aí, a gente criar acesso para as pessoas denunciarem mais, para a gente esclarecer mais, para a gente informar mais e para a gente efetivamente dialogar. Alguém disse acima que a OAB poderia fazer uma busca, né, nas redes sociais. Não vi quem foi, porque o comentário já passou tem um tempo, até tentei resgatar. Gente, é impossível. É impossível. Talvez, em um futuro próximo, e isso já está sendo conversado no Conselho Federal, tá certo? Na live que eu fiz com a Ari, a gente falou sobre isso. A gente possa investir em um robô e esse robô fazer esse trabalho para reunir isso e para identificar. Mas, gente, na unha não tem jeito. Não tem jeito, é ilusão. Nós temos a comissão, né? a comissão competente para isso. Presidida aí pelo Luciano e vice-presidida pela Marli. Pela Marli e secretariada aí pela Lorena, muito bem, a nossa colaboradora. Ela tem feito algumas blitz, né, Rafael? Inclusive tem sido dada divulgação. Mas aí a gente fica nisso. E algumas blitz dentro de uma força-tarefa muito específica, num determinado momento específico, e é difícil. Agora, eu queria só abordar um ponto, Rafael, que é o seguinte:
O Dr. Paulo Emílio é o presidente da Comissão de Direito Digital da nossa seccional. Inclusive, a doutora Divina sugeriu o convite a ele para uma conversa. Ele participou da nossa comissão especial e ele trouxe grandes informações, interessantes informações, inclusive de direito comparado, como acontece, por exemplo, em outros países. E ele nos trouxe, inclusive, ele especificamente nos trouxe informação dizendo que em alguns estados dos Estados Unidos, a publicidade ela não é tão aberta e liberada como ocorre em outros estados. Porque chega para nós aqui a informação de que nos Estados Unidos é tudo liberado, né? É Então, tudo Flórida. A gente pensa que os Estados Unidos é a Flórida, onde todo mundo visita e lá é liberado e etc. Então, assim, ele trouxe essas informações, até porque ele trabalhou durante mais de 30 anos na IBM, então morou em outros países, inclusive hoje ele é advogado. E ele trouxe essa informação para nós, que há uma regulamentação, por exemplo, aí é um exemplo que ele utilizou, de aquelas pessoas liberando alguns conteúdos, ou impulsionamento, ou determinados conteúdos. Primeiro, os provedores eles têm condições de regulamentar ou de regular o conteúdo a ser publicado, de maneira a fazer uma denúncia diretamente para o conselho, ou alertar a pessoa, esse conteúdo, segundo o que dispõe, tal, é ilegal, ou é ilícito. Haveria essa possibilidade. Primeiro, é uma ideia, né, a se pensar. E a segunda é de que o advogado, quando for divulgar um conteúdo mais sensível, especificamente, que pode gerar alguma dúvida, por exemplo, impulsionamento, é permitido o impulsionamento até o limite dos seguidores do advogado. Vamos imaginar que seja liberado. Mas e quando ele vai divulgar um conteúdo desse ou dessa forma, ele deve informar a OAB, ou um órgão, de alguma forma a OAB, e a OAB, aí dentro de um sistema de amostragem, ela fazer uma fiscalização dentro dessas informações que foram prestadas. Seria um caminho, o início de um caminho, de uma forma. Agora, é difícil, né? Efetivamente é difícil. Eu acho que a gente tem que pensar o princípio, efetivamente. A Bruna está até divulgando uma cartilha, está até tornando público aí o link da cartilha que nós divulgamos, né, Rafael? Você sabe bem disso, que é bastante interessante para que todos nós entendamos qual é o entendimento jurisprudencial nessas situações específicas, né? E esse mundo da internet que a gente vive, que é um mundo muito aberto, a fiscalização efetivamente vai ser difícil. É justamente por isso que eu volto lá no início da minha fala, né? A gente precisa entender o princípio da advocacia para que a gente não fique dependendo de discutir qual é o limite da minha atuação ou não. Fica muito claro para mim, eu digerindo, assimilando a nobreza, a não mercantilização da advocacia, porque ela é essencial à administração da justiça, ou seja, um dos poderes da República depende da advocacia, de maneira que toda a República, para estar equilibrada, depende da advocacia. Eu não posso nem pensar em discutir essa mercantilização, a abertura da mercantilização da prestação do serviço da advocacia. Então, entendendo esse princípio, é que eu vou, talvez, despreocupar, se é que isso é possível, é que eu vou, no que diz respeito à ponta, aos limites, efetivamente, né? Presidente, o Paulo Sérgio, ele comentou de uma consulta que vocês responderam agora no último dia 25/6, né, a respeito de publicar suas decisões e impedir que terceiros o façam. Eu não tive acesso a essa consulta ainda. Talvez, muito provavelmente, Vossa Excelência tenha postado nos nossos grupos, porque eu sei que é muito precavido em tentar nos dar informação, e provavelmente isso me passou batido, tá? Mas eu não tive acesso ainda. Você se importa de explicar essa consulta para a gente? De maneira nenhuma, e acho bastante importante que isso aconteça. Rafael. Tá, cortou. Começa de novo, presidente. Presidente, começa de novo, porque cortou aí a conexão e não deu para te ouvir nada. Eu vou pedir desculpa para você, eu vou ter que colocar meu celular para carregar. Olha que beleza.
Eu acabei Não, mas esquecendo. falta 10 minutos, 15 minutos. É porque tá Você bem acha que está pouco. morrendo aí mesmo? Tá. Bem, enquanto isso, o que e as consultas do TED para quem quiser assistir. A consulta é sobre a advocacia publicar suas próprias decisões. E segundo Paulo Sérgio disse aqui, a advocacia estaria, como está, isso é texto expresso do Código de Ética, isso é infração ética e aqui não cabe interpretação, é bom deixar isso claro, de o advogado ficar pegando a sua própria decisão para publicar com o intuito de prospectar clientes a respeito daquilo. Eu gostaria que o presidente me dissesse quais são os contornos dessa interpretação, porque eu vou, dependendo dos contornos, eu vou fazer um contraponto. Ok. Então vamos lá. Bom, as bases estabelecidas foram o dispositivo do Código de Ética e Disciplina que estabelece que o advogado deve se abster de divulgar, de publicar ou divulgar, ou deixar que publiquem e divulguem lista de clientes, demandas e resultados. Basicamente seria isso. Essa é a base. Ganhei uma liminar para conseguir uma UTI de Covid. Aí eu vou lá no meu Instagram e publico. Ganhei a liminar e posto a decisão no meu Instagram. Isso, tá, gente? É mais ou menos isso que a gente está falando. Aí, a segunda base, Rafael, é a questão da promoção pessoal, que está envolvida aí, o princípio da não promoção pessoal do advogado. A terceira base é a questão da informação, do conteúdo informativo da publicidade que é permitido. Muita gente faz confusão, Rafael, muita gente vai para um outro extremo e acha que publicidade nenhuma do advogado é permitida. E se estabelece isso. E ela é permitida. O Código de Ética e Disciplina e o Provimento 94 permitem. Essas são as bases. O que acontece? Diante disso, o que a consulta respondeu, seguindo inclusive de uma jurisprudência já existente, até mesmo do Conselho Federal, e o do doutor Stênio, que é o nosso secretário-geral do Tribunal de Ética, e foi o relator dessa consulta, lá no órgão especial, eu repito, não foi uma Câmara, foi o órgão especial, né, do Tribunal de Ética, que estabeleceu, unanimemente o órgão especial entendeu o seguinte, que quando o advogado faz a divulgação desse resultado, ele está nas suas redes sociais, primeiro, nas suas redes sociais, ele está extrapolando os limites da informação e promovendo, na verdade, fazendo, na verdade, a promoção pessoal especificamente. Então, não haveria nenhum problema que ele divulgue um conteúdo, por exemplo, ele ganhou uma liminar sobre um determinado assunto, Covid, por exemplo, não há nenhum problema que ele divulgue o conteúdo do entendimento jurisprudencial. E caso o cliente, a pessoa que viu aquele conteúdo, se interesse pelo conteúdo, ele vai atrás. Vou procurar o Rafael, porque eu vi que ele divulgou um conteúdo e, eventualmente, vou ver o que é. E ele vai ficar sabendo, na verdade, foi o nosso escritório que conseguiu aquele ali. Ponto. A outra situação seria veículos como... Eu vou usar o nome, e vou deixar muito claro por que eu vou usar o nome. Veículos como, por exemplo, Rota Jurídica, que tem uma suma importância, grande importância na nossa... Um abraço para Marília, diga de passagem, né? Um abraço para Marília. Marília. Rota Jurídica, Migalhas, Jus Brasil, enfim, esses veículos são importantes. Nós nos alimentamos de conhecimento com esses veículos e eles são muito importantes. A questão não é o veículo em si, a questão é o advogado que permite que se publique, e isso é demonstrável, vamos dizer assim, ou que pede que se publique esse resultado, dando ênfase, Rafael, e a consulta foi muito clara nesse sentido, à promoção pessoal e não ao conteúdo especificamente. Então, por exemplo, para ser muito claro, pela consulta, e isso foi muito bem debatido lá, quando o Rota Jurídica divulga um conteúdo falando que o município deverá... A liminar da UTI da Covid, vamos lá. Pronto. E essa é a manchete. Justiça concede liminar e tal, 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 tal. E na matéria do conteúdo, especifica quais são os nomes do juiz que prolatou a decisão, do advogado que atuou na tese vencedora. Não haveria nenhum problema. Porque o conteúdo foi a ênfase, foi o foco da divulgação. O problema é quando na própria manchete já se divulga
de uma maneira até mais... Rafael Lara obtém liminar para UTI de Covid e uma foto minha de braço cruzado. Na verdade, a foto até atrapalha. Na minha opinião, é uma foto dessa... Não, a minha sim, mas tem gente que é bonito por aí. A minha atrapalha, mas tem muita gente bonita por aí que talvez ajude. Isso. Então, o foco do que estava sendo publicado, ou do que se publica, é que tem que tomar um cuidado. Se o foco é o conteúdo, a informação, nós todos vamos nos alimentar disso. Agora, vou te dar um exemplo, presidente. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana foi publicada na Conjur, isso é público, porque eu postei no meu Stories. Essa semana foi publicada no Conjur uma decisão judicial muito interessante, e é interessante porque ela foi contrária a uma perícia de primeiro grau. Teve uma perícia negando um determinado direito a um farmacêutico, a sentença julgou improcedente, recorremos, e no tribunal a gente conseguiu a reversão da decisão, mesmo contra a perícia e a sentença de primeiro grau. Aí o Conjur deu a notícia. Só que a notícia era, farmacêutico ganha direito a XYZ. E a foto da notícia era a farmácia. Era a rede de farmácia que ele estava vinculado. Lá dentro da notícia, em um momento, acho que em uma ou duas vezes, en passant, tinha uma fala minha, porque eles entram em contato com a gente e pedem para a gente comentar. Uma notícia assim, foi importante porque foi contra uma decisão que era contra uma perícia e foi importante a decisão, o tribunal avaliou e é um importante precedente para todos. Aí a questão, então foi essa notícia, foi essa publicação. E aí eu pego aquela notícia, eu postei aquela notícia no Stories do meu Instagram. E eu não disse, ganhei, eu não disse é meu, eu não disse é um processo que eu atuei, etc e tal, nada disso. Eu postei a notícia. Quem se interessou pelo conteúdo da notícia e leu a notícia, o que já cai para um número significativo de pessoas, lá dentro descobriu que eu tinha atuado. Ou porque alguém comentou, parabéns, esse processo é seu, mas não fui eu que fiz a publicação. E alguém, tem que deixar claro, não é alguém do meu escritório vindo comentar meu pedido, né, porque isso também não é razoável, que a gente que atuou naquilo. Aí eu queria que você diferenciasse isso, porque essa consulta é recente, né? E é importante a gente dar publicidade para essa consulta, trazendo detalhes, presidente. É justamente isso. E os veículos, Rafael, eles bom, muita gente até fala, mas os advogados, eles pagam para que seja publicado. Nós não vamos interferir, nós não temos condições, não temos condições para isso e autorização legal para interferir no trabalho de terceiros. Os veículos, por exemplo, migalhas, o Rota Jurídica, o Conjur e tudo. Essa relação entre advogados e veículos, eles, se existe, não é isso que é o foco. O foco é como essa divulgação tem sido feita. Nós temos tentado trabalhar com os veículos. Para você ter uma ideia, o TED de São Paulo, o Dr. Carlos Calfa, que é o presidente lá, reuniu-se com o Migalhas e chegou a um consenso de como as publicações poderiam ser feitas. Seria bacana você fazer isso com Rota, hein, presidente? Isso. Eu já até tomei dei um primeiro passo para que isso aconteça. Já fiz isso. Então, show. Assim, para que a nossa ideia não é tolir essa alimentação de conteúdo. Vou ser muito sincero, eu sou advogado, né? Às vezes o pessoal não sabe, acho que eu sou... Você tem um salário no TED, né? Então, assim, eu me alimento muito das publicações do Rota, do Migalhas e tudo. A questão é só a forma como tem sido feito. O enfoque, que é o conteúdo, que a publicidade pode acontecer, informativa. O Código de Ética fala muito claramente. Publicidade informativa, elucidativa, esclarecedora. É plenamente possível que isso aconteça. O que não pode é transformar isso numa promoção pessoal. E veja, a publicidade, se ela é possível, significa que eu quero conquistar cliente. O doutor Átila, que é o nosso juiz também lá do TED, o doutor Átila Serra, talvez um dos mais estudiosos, né? Não só ele, mas em razão da experiência dele nesse assunto, ele é um grande estudioso do assunto,
ele utiliza um termo muito interessante, que ele fala o seguinte, ó, o advogado ele não pode captar cliente, mas ele pode conquistar cliente. Então, a minha publicidade, a publicidade que eu divulgo, tem o condão, o objetivo de conquistar clientes. Não há nenhum demérito. Perfeito, presidente. Perfeito. Presidente, falta 3 minutos para a nossa live cair. E eu gostaria de responder aqui a juíza Alciane Margarida, que fez uma pergunta interessante. É ético um advogado de um grande banco, de um dos maiores escritórios, dizer que não tem condições técnicas para participar de uma teleaudiência? Ou as questões éticas são somente atos fora dos processos, não havendo ética endoprocessual? Existe sim infrações éticas, entre aspas, endoprocessuais. O advogado tem o dever de colaboração, o advogado tem o dever de falar a verdade junto às versões do seu cliente, né? Sim, existe. Mas eu me adianto, presidente, para dizer que quando o advogado diz que ele não tem condições telepresenciais, sinceramente, é uma visão míope querer saber se ter condições telepresenciais é querer saber se o advogado tem um celular e uma internet funcionando. Ter condições técnicas para realizar audiências telepresenciais pode passar por: eu não quero fazer audiência na minha casa, a minha casa tem barulho, eu tenho filhos, eu tenho cachorro, eu não posso ir para o meu escritório. Por exemplo, o que é condição técnica? O governador decretou ontem o fechamento por 14 dias e a abertura por 14 dias. Em todos os processos que ocorrerem no fechamento e que eu não puder vir para o escritório, eu vou manifestar. Eu só tenho condições de fazer audiência no meu escritório. Por quê? Eu não tenho condição técnica. E a gente não pode limitar condições técnicas a acesso à internet. Ambiente também é condição técnica. E, na minha opinião, uma eventual denúncia dessa afirmação e se ficar averiguado que não foi um ato, e talvez essa seja a preocupação da doutora Ciane, se ficar verificado que é um ato de protelar o processo, se isso é infração ética ou disciplinar, até isso, se for o caso, eu penso que não configuraria uma infração ético-disciplinar, e nós temos precedentes do TED, que estratégia processual, ainda que seja uma estratégia que atrapalhe, como é esse belo exemplo, que é muito inadequado, isso seria atacado por eventual litigância de má-fé e não infração ético-disciplinar, na minha opinião, presidente. Você tem segundos para concordar e discordar. É muita coisa que envolve isso. É porque, doutora Alciane, a condição técnica não é do banco. O advogado está em teletrabalho. O advogado está em teletrabalho. A condição técnica é do advogado e não do preposto. Mesmo que o preposto possa realizar, e o advogado que é terceirizado e que não tem as condições técnicas e a condição econômica do banco. E o preposto, por exemplo, eu já vi um caso que o advogado até teria condições, mas ele não queria receber ninguém no escritório. E a pessoa não conseguiria ir até lá. Então, é muita coisa que envolve isso aí. Rafael, obrigado. Acabou, né? Nós vamos cair, né? Nós vamos cair. Tchau. Parece que o pessoal gostou aí, viu? Parece que o pessoal... Vamos fazer uma outra de continuação semana que vem. Eu acho que essa discussão é muito importante para a advocacia mesmo, e a gente só tem a ganhar. Quanto mais a gente enxerga todos os pontos de vista, inclusive, e a gente está sempre aberto a isso, você sabe muito bem disso, todos nós estamos, né? E temos que estar, é muito importante a participação de todos. Obrigado, viu? Pela oportunidade de estar com você. Obrigado você, presidente. Sempre à disposição. Vamos marcar outra para daqui 1 ou 2 semanas dar continuidade nesse assunto. Vamos sim. Até mais. Um abraço. Abraço.